Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Último dia, último domingo desse mês de março, último domingo também das nossas imersões femininas. Hoje eu não tô aparecendo, mas relevem, pelo menos a minha mão tá aqui, você pode ouvir minha voz e ver minha mão. Hoje a gente vai falar sobre Laços de Família, de Clarice Lispector, essa coletânea de contos, alguns mais curtos, outros um pouquinho mais longos, mas que vão revelar muito da alma feminina. Então, se você quiser saber, não conhece, quiser conhecer melhor esse livro, puxa teu banco, bora papear. Laços de Família vai reunir essa quantidade de contos aqui, vou te mostrar. Nessa edição da Rocco, em cada um dos contos, o título dele aparece nas páginas. A gente tem Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, Amor, Uma Galinha, A Imitação da Rosa, Feliz Aniversário, A Menor Mulher do Mundo, Jantar, Preciosidade, Laços de Família, Começos de uma Fortuna, Mistério em São Cristóvão, Crime do Professor de Matemática e o Búfalo. Eu já tinha feito a leitura de Laços de Família há bastante tempo, quando a gente ainda não tinha o canal, era só o blog, e fiz as minhas considerações lá. Mas aí, quando a gente começou a fazer vídeo para o YouTube, desde 2018, inclusive esse ano a gente comemora 5 anos de canal, eu achei que estava na hora, aproveitando esse movimento de março, para falar desse livro da Clarice Lispector. Como é uma coletânea de contos, eles não têm necessariamente um eixo que os ligue, mas se a gente pode dizer que existe um tema central em cada um desses contos, né, que vai de certa forma conectar esses contos, a gente pode dizer que não só muitas vezes o tirar das escondidas o que está dentro da alma da mulher e, por que não, dentro da alma da pessoa, do ser humano. Em Começos de uma Fortuna e O Crime do Professor de Matemática, os protagonistas, os personagens principais são homens. Aqui, em Começos de uma Fortuna, é um rapazinho que deve ter seus 13, 14, 15 anos no máximo, e aqui um homem feito que realmente vai cometer uma atrocidade. E ele vai fazer outra coisa para tentar encobrir essa atrocidade que ele fez, revelando um pouco da sua mesquinhez, da sua falta de zelo, enfim. Eu quero comentar rapidamente cada um dos contos com vocês. Em Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, é engraçado, assim, pensar no... E aqui eu posso tirar várias conclusões, assim, desse texto. A gente vai ter uma mulher, uma portuguesa, que mora no Rio. Essa portuguesa tem 2 filhos, um esposo, eles moram lá no centro. Quando antigamente aquilo ali tinha muito mais prédio de moradia do que efetivamente de escritório, de trabalho. Aqui a palavra rapariga, para nós no Brasil, para o português brasileiro, não tem o mesmo significado de rapariga no português de Portugal. Então, num primeiro momento, você pode ler esse conto como se estivesse falando de uma prostituta, que aqui rapariga é sinônimo de prostituta, mas não é o caso. Aqui você tem essa mulher que está vivendo a vida dela pacata, como tantas outras mulheres dentro desses contos, e essa mulher, por causa da bebida, ela vai se tornar muito palestrante, como diz o narrador, muito faladeira. Ela tem inveja de outras mulheres dali de perto e tal. E aqui o narrador abusa do discurso indireto livre. Ela se sente invejada, ela, na verdade, inveja os outros, ela se sente menosprezada pelo próprio marido, ela não tem muita paciência com os filhos, não tem paciência com o marido e tal. Mas o que eu queria te chamar a atenção mesmo é que tanto ela falando de si quanto o próprio narrador utilizam um discurso do português de Portugal. Eu vou aproximar a câmera, hoje a gente está fazendo uma gambiarra aqui,
Vou fazer essa leitura desse primeiro trechinho aqui rapidinho para você entender. Pelo quarto, parecia-lhe estarem a cruzar os elétricos, a estremecerem-lhe a imagem refletida. Estava a se pentear vagarosamente diante da penteadeira de 3 espelhos. Os braços brancos e fortes arrepiavam-se a frescurazita da tarde. Os olhos não se abandonavam, os espelhos vibravam, ora escuros, ora luminosos. Cá fora, de uma janela mais alta, caiu à rua uma coisa pesada e fofa. Se os miúdos e o marido estivessem à casa, já lhe viria a ideia que seria descuido deles. Os olhos não se despegavam da imagem, o pente trabalhava meditativo, o roupão aberto deixava aparecerem nos espelhos os seios entrecortados de várias raparigas. Eu achei muito inventivo de Clarice escrever um texto assim, com um discurso assim, sendo que, apesar de os personagens ou serem diretamente portugueses, ou estarem ligados com a comunidade portuguesa de qualquer forma, o narrador, inclusive por ser narrador, né, narrador em terceira pessoa, mas abusando do discurso indireto livre, o narrador toma para si essa missão de tentar passar tudo que está dentro da cabeça dessa personagem com esse discurso. Achei muito inventivo. Um dos contos que para mim durante muito tempo foi um desafio entender, e quanto mais eu entendo, mais eu leio, mais eu entendo. Ele não se esgota, que é Amor. Aqui a gente vai conhecer a Ana, que é uma mulher extremamente previsível. Ela gosta que a vida dela seja previsível, ela gosta que o marido e os filhos sejam a mesma coisa o tempo todo, porque isso traz segurança a ela. Ela cresceu, casou-se e é uma exímia dona de casa, mas ela não tem anseios, ela não tem desejos, ela não tem sentimentos em relação ao mundo, em relação às coisas que a cercam. Algo vai acontecer com Ana que vai deixar a sua vida completamente assim, por um fio. E é o que a gente chama de epifania. A Ana vai ter uma epifania a partir do momento que ela está voltando, numa hora perigosa da tarde. Ela está voltando das compras com uma bolsa de tricô e dentro da bolsa uma série de itens, inclusive uma caixa de ovos. Ela está dentro do bonde. Acontece uma situação com o bonde, isso indo de direção a Botafogo, enfim. Ela vê um cego no ponto de ônibus, mascando chiclete. E isso para ela causa uma verdadeira opressão, porque a partir daquele momento, toda aquela previsibilidade, toda aquela falta de apego com as coisas, aquela chama que havia se apagado pelo dia a dia, se transforma num amor que lhe causa nojo. E é muito engraçado você ver os sentimentos conflitantes, contrastantes que ela tem dentro de si. Ela sente amor pela humanidade, mas ao mesmo tempo ela sente nojo de sentir tanto amor. Por isso o título é Amor. Na verdade não é um amor romântico, é um amor que inclusive é tão intenso que lhe causa náusea. Mas, como em todos os contos de Clarice, a gente não espera que haja uma grande transformação na vida da personagem. Depois a gente tem uma galinha, em que a personagem central não será nem humana. Isso é a Clarice purinha. A personagem central então vai ser essa galinha, que tem um ímpeto de fugir. Ela foi escolhida para ser o almoço de domingo de uma família, ela tem o ímpeto de fugir de casa. Quando finalmente pegam a galinha de volta, ela consegue levantar voo, inclusive, dentro do seu limite. Ela acaba botando um ovo de tão nervosa. E aquele botar um ovo, gerar uma vida a priori, né, causa espanto a essa família e eles desistem de comê-la por um tempo. E ela vai comentar em breve, vocês vão ver aqui que é curtinho esse conto. Ela vai comentar sobre a ausência de pensamento próprio da galinha, mas o quanto essa atitude de colocar um ovo pode trazer eternecimento para os outros, mas só por um tempo. Em seguida a gente tem a imitação da Rosa. A Laura é uma mulher que é casada com o Armando, tem uma amiga dos tempos de colégio, a Carlota. A gente não sabe o que, mas percebe pelo narrador, a Laura acaba de se
recuperar, talvez, ou está em processo de recuperação de um surto. A gente entende isso pelas entrelinhas e pelas pistas que os personagens falam. O médico dela, você não precisa ficar se mostrando que tá bem, você tá bem. A gente entende que pode ter havido uma tentativa de tirar a própria vida em determinado momento da história, e vai se comentar exatamente sobre essa superficialidade de Laura, mas ao mesmo tempo os impactos que toda a sua vida podem ter gerado até chegar onde chegou, né? Até chegar onde está aqui. E também aqui a gente vai ver a dona Clarice abusando do fluxo de consciência. É muito interessante. Gente, esse daqui, eu amo amor, mas Feliz Aniversário, na minha humilde opinião, é uma obra-prima da Clarice. Você tem uma senhora que já tem seus 70 anos, está comemorando aniversário, tem uma renca de filho, tem filhos homens, filhos mulheres, estão num apartamento em Copacabana para comemorar o aniversário dessa senhora. Aí vem a família que está em Olaria, vem a família que está lá em Copacabana mesmo, vem a família que está em outro canto. E esses dramas familiares, essa vamos dizer, rusga que existe entre a sogra e as noras. A sogra detesta as noras, ela já tá meio gagá, já tá meio, né, não se liga muito na realidade e tal, mas ela aqui tá observando tudo. Ela mora com a filha Zilda e o filho mais importante é o José, para ela, porque é o primogênito, é o filho de quem ela tem mais orgulho. Então você vai vendo a constituição dessa família pelo olhar da matriarca, que se comporta como uma criança birrenta, o que é muito engraçado. Esse conto é engraçado, apesar de trazer um tema pesado, né? Porque são relações familiares e sempre as relações familiares trazem um pouquinho de dor, de ressentimento, que é natural. Esse é um conto engraçado. A gente vê como a velha se comporta, como ela olha para as crianças, para os netos, para os bisnetos. É muito interessante ver pelo ponto de vista narrado em terceira pessoa, mas ver pelo ponto de vista dela. E a gente percebe que as pessoas não têm cuidado por ela, né? Eles não têm muito zelo por ela, não. Em parte, talvez ali nas entrelinhas haja muita coisa aqui. Em seguida a gente tem a menor mulher do mundo, que vai tratar de uma pigmeia descoberta por um cara no centro do continente africano. Mas ela não é, bem dizer, a personagem central do próprio conto. Na verdade, ela é uma espécie de pretexto para o narrador comentar sobre como as pessoas enxergam essa pessoa diferente. E o quanto saber que ela está grávida, porque isso vai ser revelado aqui, causa estranhamento. É um dos contos mais, vamos dizer assim, do livro. Ele não é, nossa, profundo. Eu, pelo menos, não consegui enxergar tanta profundidade assim. Daí passamos para o Jantar, que também é outro conto curtinho. Você tem, o Jantar também, o personagem central. Esse aqui, diferente dos demais, é narrado em primeira pessoa. O personagem central que é um homem, que na verdade está sendo observado pelo narrador. Esse homem já, assim, de certa forma, idoso, mas muito forte, come com uma voracidade num restaurante, mas ao mesmo tempo está emocionado, e o narrador não está entendendo direito o que está acontecendo, mas ele fica ali grudado, olhando para o cara, vendo que como o cara está se comportando na hora de comer, na hora de tomar o seu vinho. Ele percebe muita brutalidade nesse moço, e ele vê tudo, desde a hora que o cara entrou, percebe que o cara não é uma pessoa pobre ou desconhecida daquele restaurante, pela maneira como os garçons tratam esse cara, e ele
fica tão aterrorizado com as coisas que ele vê, essas coisas do dia a dia. A Clarice gosta muito de pegar esses detalhes insignificantes do dia a dia e transformar isso em projeções para dentro do eu. A gente não pode esquecer de A Paixão segundo GH, né? E a partir dali o narrador fica tão envolvido com a história desse cara que ele não conhece, que o jantar dele acaba sendo, de certa forma, arruinado também. Esse conto também é bem curtinho. Preciosidade, tem uma indicação aqui de Destino para Mafalda. Confesso para vocês que eu não fui buscar saber quem é Mafalda. A gente tem essa menina de 15 anos, que não era bonita, mas dentro da escola fazia de tudo para se mostrar a inteligente, mas ela morria de medo de andar na rua por ser, talvez, né, menina. Nunca foi uma coisa assim, mulheres andando na rua sozinhas à noite ou de madrugada, nunca foi uma coisa assim, né? Nossa, não tem perigo nenhum. É mulher, tem perigo. Então ela sempre se sentiu muito apavorada de andar sozinha e de ser vista pelas pessoas, dentro do ônibus, no bonde, ser vista pelas pessoas de alguma forma. Só dentro da escola que ela conseguia se sentir um pouco melhor. Vai acontecer alguma coisa aqui com essa menina, em que, como o título diz, preciosidade, isso aqui será questionado. Aqui o narrador também em terceira pessoa. Vem Laços de Família, que é o conto que dá título ao livro. A gente tem a mãe e a mulher desse cara. O personagem central é essa mulher. Juntas, a caminho da estação, a mãe foi passar um tempo no apartamento deles e ela era o triângulo, né, um dos versos desse triângulo que a mãe e o marido não se dão bem, e aí ela faz uma certa comparação do que vai acontecer dela para o filho dela, que hoje está pequenininho. E ele também, esse conto vai falar de relações familiares, né? Na verdade, que tem o próprio título, Laços de Família. E essa relação aqui não é tão aprofundada quanto em Feliz Aniversário. Mas a gente pode dizer que, vamos dizer assim, muitas vezes o que acontece na vida da gente, quando a gente é filho, o dia que a gente for pai e mãe, a probabilidade de repetir padrões é muito grande. Mais ou menos por aí. Começo de uma Fortuna é aquele que eu falei que o personagem central, o rapazote, de seus 13, 14, 15 anos, ele precisa de dinheiro, mas os pais dele dizem que ele não precisa de nada disso, ele precisa estudar. Vai acontecer uma situação aqui em que dinheiro ele não terá, ele terá que pedir emprestado, e essa situação vai fazê-lo questionar uma série de coisas. É outro dos contos aqui do livro que eu não consigo enxergar tanta profundidade assim, mas tem o seu valor. Mistério em São Cristóvão é um conto muito bonitinho. Tem uma família que tem um jardim, e no jardim tem uma roseira de jacintos. Eu não sei como seria uma floreira de jacintos, talvez. E 3 mascarados a caminho de uma festa fantasia resolvem entrar furtivamente à noite, quando todo mundo tá dormindo, para pegar cada um jacinto e colocar na lapela da própria fantasia. Só que a filha mais velha dessa família grande é uma das que está mais perto da janela, não tinha se deitado ainda, e encara os 3 pela janela. E eles a veem de dentro de casa e ela vê de dentro de casa para fora. Mas aqui o principal não é o fato deles terem entrado, se assustado com ela, saído correndo sem os jacintos e ido direto para a festa, essa coisa corriqueira. Aqui também vou falar de relações familiares, ainda que muito brevemente. Essa família, finalmente, no início da história, está recomposta, está aproximada, mas depois que isso acontece, todo mundo sai correndo para ver quem foi que entrou em casa e tudo mais. Aquele equilíbrio bem tênue se quebra. Muito Clarice. O crime do professor de matemática, como eu falei, no princípio ele aparece carregando um saco para cima de uma pequena colina, despeja do saco o corpo de um cachorro morto e resolve que vai enterrar esse cachorro. Esse cachorro não é dele e nele nunca viu esse cachorro. Mas ele está, de certa forma, tentando aplacar a culpa
de ter abandonado o próprio cachorro quando saiu da casa onde morava com a família e se mudou para esse lugar onde ele está hoje. Então ele meio que está tentando se desculpar com o universo, fazendo uma boa ação daquilo que ele tinha feito de errado antes. Crime atroz de ter abandonado o cachorro. Fosse hoje em dia, é aquele que a gente tem assim, raiva. É o conto que dá raiva na gente. É o búfalo. Essa mulher foi abandonada, a gente sabe porque o narrador vai contar pra gente, não com todas as letras, mas vai dar pra gente a noção de que ela foi abandonada por alguém que ela amava muito. E ela vai ao jardim zoológico pra fazer alguma coisa, ela quer odiar. Ela ama, mas como ela foi abandonada, ela tá muito magoada, ela quer odiar. E ela procura em cada uma das jaulas e cercados dos animais do zoológico a quem recorrer para odiar, até que ela encontra o cercado do búfalo. Eu não vou te dar spoiler do que acontece, mas com o búfalo ela consegue uma aproximação bem maior, só isso que eu vou dizer. Esse então foi o livro que eu recomendo fortemente, Laços de Família. Acho que vocês, se não conhecem Clarice, não tiveram oportunidade de entrar em contato com a obra dela, com o fluxo de consciência que ela faz, que é diferente do fluxo de consciência da Virginia Woolf, e acredito que seja inclusive diferente de James Joyce. Eu recomendo que você comece por aqui, ou por Felicidade Clandestina também. É uma coletânea de contos que O Primeiro Beijo e Outras Histórias, que são livros que foram, não esse caso, mas esses dois que eu citei, são livros que foram publicados, creio eu, pela Record, e para jovens e adolescentes, né? Então, não encara ainda A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH, espera um pouquinho, Perto do Coração Selvagem, espera um pouquinho. Começa pelos contos, para você poder pegar o estilo dela, que para quem não está acostumado, pode dizer que é difícil. Eu não tiro sua razão, porque a gente não tá muito assim, né? Não vê o tempo todo o narrador falar em terceira pessoa e permitir que o personagem tagarele pra gente o tempo todo assim. Mas se você começar pelos contos e se sentir mais à vontade, aí eu te falo para investir nos romances. Vai ser muito mais tranquilo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te agradeço por ter chegado até o final do vídeo, até o final do mês das imersões femininas. Se você ainda não viu os outros vídeos, eles estão aqui, são os últimos 3 vídeos que a gente publicou esse mês. Dá o seu like se você gostou, deixa seu comentário, isso faz o YouTube entender que o vídeo tem relevância e eu espero o algoritmo pare de implicar com a gente. E eu te vejo no próximo vídeo, que já vai ser em abril, mês do meu aniversário. Eu vou me dar de presente um mês inteirinho com livros e textos que eu gosto muito, trazer aqui pro canal para compartilhar com vocês. Então a gente se vê lá. Um beijo. Tchau.